Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender um pouco com aquilo que aconteceu na vida de Jó. Toda a sua história está descrita no seu livro. Muitos estudiosos acreditam que esse é o livro mais antigo da Bíblia, é aquele que foi escrito primeiro, antes de todos. E nós podemos verificar muitas das crenças que as pessoas daquela época tinham através daquilo que os amigos de Jó falaram e daquilo que o próprio Jó falou a respeito de Deus. A Bíblia diz que Jó era um homem justo, íntegro, temente a Deus e que desviava-se do mal. E também ele era o homem mais rico daquela região onde ele morava, que era na terra de Uz. A Bíblia diz que Jó tinha filhos e filhas, tinha bois, jumentas, camelos, tinha tinha muitos bens e Jó ele ajudava aquelas pessoas que eram necessitadas. Mas um dia as coisas começam a sair do controle. E Jó perde tudo o que ele tem, porque Deus permite que Satanás toque nas coisas de Jó, nos bens materiais e também nos seus filhos, e tudo se acaba, tudo é destruído. E Jó agora está em uma situação de aflição, de muito sofrimento indizível. E então os amigos de Jó vão até ele para consolá-lo, mas quando eles veem a situação de Jó, eles passam 7 dias e 7 noites em silêncio. Eles veem que a dor de Jó é tão grande que eles ficam sem saber o que falar. E depois desses 7 dias, eles começam então a falar alguma coisa com Jó. E eles falam a Jó: Jó, confesse o seu pecado, você deve ter pecado, seus filhos devem ter pecado. Porém, Jó não se convence. Jó sabe que ele é justo, que ele é íntegro, que ele não pecou, que ele não errou para que esse mal lhe acontecesse. Então, Jó começa a falar e amaldiçoa o dia que nasceu. Jó chama a Deus para um julgamento. Jó fala que Deus o coloque em julgamento, que Deus o coloque em uma balança e ele vai sair vitorioso, ele vai se apresentar de peito aberto na presença de Deus, porque ele não pecou, que ele é inocente e ele sabe que ele é inocente. E aí o que nós vemos é que quando Jó já está aliviado de desabafar, quando ele termina de abrir o seu coração, de falar tudo aquilo que está dentro dele, por todas aquelas coisas ruins que lhe aconteceram, então Deus aparece para Jó, do meio do redemoinho, e começa agora a conversar com Jó. E isso é uma novidade para Jó, porque até aquele momento Jó só conhecia a Deus por ouvir falar. E esse é o ponto principal que eu quero marcar a vocês, que eu quero trazer a vocês. Até aquele momento de sofrimento, Jó só conhece a Deus de ouvir falar. E no meio daquele sofrimento, daquele tormento, daquela provação, Deus aparece para Jó para conversar pessoalmente com ele. Então Deus começa a fazer perguntas a Jó. Jó, se você é tão inteligente, me responda agora. Me diga, onde você estava quando eu fundei a terra? Quando eu coloquei os alicerces da terra? E tal, e tal. Então Deus faz muitas perguntas que Jó fica sem resposta. No final, quando Deus termina, então Jó responde que agora ele está envergonhado, que ele está arrependido de tudo aquilo que ele falou, porque ele só conhecia a Deus de ouvir falar, mas agora os seus olhos viram o Senhor. Então é uma grande lição, porque no meio do sofrimento, no meio de toda aquela aflição que já estava passando, ele pôde conhecer a Deus pessoalmente com os seus próprios olhos. E muitas vezes acontece exatamente assim conosco. Nós conhecemos a Deus, nós lemos a Bíblia, nós ouvimos falar sobre aquelas coisas que o Senhor faz, sobre os milagres que o Senhor faz. Mas quando nós passamos por dificuldades, é aí que nós temos a oportunidade de conhecer a Deus por nós mesmos, de ver o Senhor agindo na nossa causa, de ver o Senhor trabalhando em nosso favor, assim como Jó pôde ver. E muitas vezes, quando nós estamos no meio das dificuldades, nós perguntamos: Senhor, por que isso está acontecendo?
qual é o motivo, o que eu fiz para merecer, mas muitas vezes a lição não é esta, não é o porquê e não é o que eu fiz, mas é que no meio do sofrimento, eu e você podemos ver Deus agir em nosso favor. Nós podemos ver a mão de Deus trabalhando sobre nós e podemos conhecer a Deus, então, pessoalmente. Que Deus abençoe a todos vocês.